Senhor, para o Senhor falar conosco. Oh Deus, ajude a cada um, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido bom e a tua misericórdia tem durado para sempre, tem nos alcançado. Muito obrigado, Jesus. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Nós vamos iniciar cantando o hino de número 208, em Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, num Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluias, amém. Vamos cantar mais um hino de número 267. Oh, que saudosa lembrança. 267, amém? Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Se eu porfiarei por essa terra de além, lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só se encontram ali.
procuram chegar ao teu regaço, Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Se eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de além. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Se eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Aleluias, graças a Deus. Nós vamos cantar mais um hino, o hino de número 269. Ó, por que duvidar, enquanto adoremos a Deus com as nossas ofertas. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando forças cruéis contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos
navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem paz, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Aleluias, graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos cantar esse corinho enquanto recebemos o pregador dessa noite, amém? Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Deus, nós estamos agradecidos, ó Pai, por estarmos uma vez mais aqui em Tua casa, podermos Te adorar, louvar o Teu nome, engrandecer a Ti, ó Pai, por tantas bênçãos que temos recebido, pela Tua misericórdia, pela Tua graça disposta a nosso favor. Continua falando conosco agora nesta noite, por meio da Tua palavra, o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor Jesus Cristo. Nosso boa noite àqueles que nos acompanham pela nossa página na internet, irmãos que saíram de seus lares, trabalhos, estão aqui para adorarmos juntos ao Senhor Jesus Cristo. É sempre um prazer poder vir à casa do Senhor.
Cremos que este é o nosso maior privilégio. O maior privilégio do ser humano que ele pode ter em sua vida é poder vir à casa do Senhor. Não é isso? Já pensou você nisto? Que o maior prazer que você pode ter é ter a oportunidade de vir à casa do Senhor. Vamos ficar em pé? Gênesis 1, 26, eu vou repetir a mesma escritura, dentro do mesmo assunto de domínio. Gênesis 1, 26, e disse Deus, Deus conversando com os seus anjos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Mas quando ele vai criar, ele cria sozinho. Então o homem não é um objeto de uma evolução, que foi evoluindo disto para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo, até chegar no homem. Veja no verso 27, e criou Deus o homem. Não é? Ele não precisou atualizar e atualizar para chegar aonde está você. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou. Esta parte de mulher era o espírito, e não, como alguns dizem, como se fosse algum hermafrodita, não é isso. Parte do espírito feminino dentro deste mesmo homem. Amém? Amém. Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. Dentro ainda deste assunto, dentro desta mensagem perfeita força, por perfeita debilidade, vamos discorrer um pouquinho dentro dela sobre este assunto, dentro de Gênesis 1, 26. Aqui a partir do parágrafo 56. Uma das importantes coisas que devemos dominar. Qual seria? Nós já relatamos aqui sobre várias coisas. Aqui no 56, o irmão Brana diz: há uma coisa que devemos dominar se esperamos cumprir o desejo de Deus em nossas vidas. E nós desejamos que Ele cumpra o seu desejo em nossas vidas. Você não deseja isso no seu coração? Temos que dominar o pensamento da capacidade humana. Uma das coisas importantes que devemos dominar, o pensamento da capacidade humana. Eu faço, eu posso, eu abro, eu fecho, eu termino, eu começo, eu concluo. Quase que repete o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ou não é assim que algumas vezes nós nos portamos, amados? Todos nós. Não com palavras, mas com obras, nós quase que estamos dizendo isso uns para os outros e até para Deus. Sem mim nada podeis fazer. É forte, mas é o que algumas vezes nós temos feito em nossas vidas. Recebemos orientações pastorais e nós não aceitamos, simplesmente assim. É isso que o irmão Brana está nos chamando a atenção. Dominar o pensamento da capacidade humana. Se alguma vez chegamos a um ponto onde pensamos que podemos fazer isso com nossa própria inteligência,
e nossas próprias habilidades, devemos dominar aquilo de tal forma que possamos nos livrar da coisa e deixá-la de lado, de modo que Deus possa nos usar e fazer uma completa rendição. Não podemos usar uma habilidade, temos que fazer uma completa rendição, e para vir a Deus, você tem que entregar a Ele ambos, alma, corpo e espírito. Tudo que você é tem que ser rendido a Deus, de modo que Ele possa operar sua vontade em você e em mim. Dominar a capacidade humana não é tão simples assim como nós pensamos. Ainda mais quando nos é colocado algumas responsabilidades. E nós começamos a enxergar que podemos fazer algo. Ser usado por Deus e manter-se humilde, ser uma ajuda para alguém e não achar que aquela ajuda é porque você foi muito capaz, mas é porque Ele desejou nos usar. É porque Ele desejou que você fosse uma bênção para aquele ou para aquela. Porque é inerente, amados, do ser humano, quando nós temos êxito em determinadas coisas, acharmos que somos autossuficientes. Você ser competente para realizar algo, você se preparou para aquilo e você foi lá e realizou e fez muito bem, isso é quase que uma obrigação para todos nós que desempenhamos a fazer algo. A coisa é o que vai além daquilo que você mesmo está disposto a fazer. É aquilo que você se põe acima de qualquer pessoa. Veja, para que nos foi dado o Espírito Santo? Para nos controlar a nós mesmos. Nós temos o exemplo aqui, o irmão Branda nos cita, sobre Paulo. E se em alguma coisa encaixar no perfil dele com você, vamos ler um pouquinho aqui de história, a partir do parágrafo 84. Quem era Paulo? Este homem era instruído. Ele podia falar quase que qualquer língua que havia no mundo. Qualquer língua que havia no mundo. Ele tinha que se jactanciar sobre isso. Ou não? As pessoas hoje falam mal português e já se sentem importantes. Quando aprende 2, no máximo 3 línguas, aí pronto. O Brando está dizendo, ele podia falar quase que qualquer língua que havia no mundo. Ele tinha que se jactanciar, ele foi trazido sob a rigorosa facção dos fariseus. Seu pai era um fariseu. Mais tarde ele era um fariseu dos fariseus. E aquilo significa que ele era absolutamente o mais rigoroso dos fariseus. Ele era um grande companheiro, ele tinha autoridade, ele era esperto. Seu pai lhe havia dado uma educação sob o melhor professor que havia em toda a terra, Gamaliel. Naquele tempo, o mais nobre professor das escolas. Paulo se tornou aquela classe de homem. Ele aprendeu toda a língua, ele aprendeu psicologia, ele aprendeu todas as diferentes coisas que haviam para serem aprendidas daquela maneira. E ele se inclinava rigidamente ao tabernáculo dos sacerdotes. E com o grande homem ele estava indo como que fazendo um massacre da igreja cristã. Ouçam este mesmo homem com toda esta educação, depois de haver recebido Cristo, ouçam o que ele disse:
quão forte e grande ele era, ele teve que esquecê-lo. Ele teve que se dar conta que não poderia depender de si mesmo. Ele teve que se dar conta que sua educação era nada, que todo o treinamento que teve, ele teria que esquecer todas as coisas para as quais ele havia treinado. Porque Deus não pode atuar com nenhuma de nossas características humanas para com o seu povo. Não aconteceu o mesmo com Moisés? A instrução que ele recebera com o Faraó, na casa onde ele foi criado, junto com a filha de Faraó, a melhor faculdade, pós-graduou, doutorado, para ser e assumir o comando do Egito. Seria o próximo Faraó? Uma análise rígida, homem bom de guerra, um bom líder, um bom instrutor, tinha aprendido das melhores escolas. Paulo falava quase que toda língua e idiomas, porque ele assumiria o lugar do maior professor que havia na época. Assumiria o lugar de Gamaliel, rigoroso, dentro da lei. Mas veja como que o percurso de um ser humano, quando é para ser usado por Deus, tem uma mudança. Enquanto nós pensarmos que é com a nossa capacidade humana que vamos desempenhar o nosso papel na qualidade de cristãos aqui na terra, não poderemos fazer bem algum ao próximo. Ele quer nos usar? Sim. Ele quer te preencher com o Espírito Santo? Sim. Ele quer que você seja uma bênção nas mãos dele? Sim. Mas como que o Mombrano está dizendo? Se esvaziando completamente. Capacidade humana é isto: esvaziar-se completamente de nossas faculdades mentais. O que serve para o dia a dia não serve para nós sermos um cristão verdadeiro. Você compreende o sentido que eu estou dizendo? Não é com argumentação que nós chegamos até Deus e falamos: Deus, mas pode ser assim, assim, assim. Ou nós não somos assim? Estamos errados em algo e daqui a pouco começamos a querer argumentar. Mas poderia ser melhor assim, assim. Enquanto que ele tem um padrão. E para sermos usados por ele, amados, para podermos sermos úteis em suas mãos, há um padrão, há um requisito. Seria muito fácil para Deus pegar um homem treinado, colocar na frente de um batalhão e tirar o seu povo do Egito, ou não. Mas na história, quando fosse ser lembrado, mas também é um homem capacitado desse, treinado aos pés de Faraó. Seria até óbvio. Lógico que Deus ia escolher Moisés, o homem mais treinado que havia no Egito. Como não? Mas não é assim com Deus. Não foi assim com Deus. 40 anos de deserto para se desprover de toda a capacidade humana. Paulo é expulso de sua religião, é tratado como um herege. Então a sua moral vai a zero, porque outrora ele é chefe dos fariseus, agora ele é um perseguido
e auto se chama de prisioneiro de Cristo. Que contraditório! Paulo, mas você tinha uma grande expectativa de ser um grande líder religioso? Fariseus, uma das religiões mais fortes da época. Você abriu mão da sua posição. Você abriu mão de ser chamado o maior da sua época. Pensa nisso. Mas o que realmente é o maior para nós? Já pensou nisso? Quando Ele nos chama e nos diz, ser-me-eis testemunhas, o que será que realmente é ser testemunha dEle? Seria ser o maior para os homens ou o maior para aquilo que Deus pensa? Ao invés de tratar de ser grande, deveríamos estar tratando de encontrar quão pequeno podemos ficar, então Deus pode nos usar. Eu tenho muitas escrituras aqui às quais eu deveria estar me referindo, eu suponho. Notem que isto toma o mais fraco e rejeitado, e praticamente todo o herói que Deus teve na linha de frente era esse tipo de pessoa. Uma pessoa que era rejeitada, uma pessoa que pensava ser insuficiente, uma pessoa que não tinha nenhuma capacidade. Então aquela pessoa está simplesmente em um bom caráter, logo Deus pode começar a usá-la. Eu não estou falando daquela que fala apenas da boca para fora, eu sou um coitadinho, tenham pena de mim, não estou falando isso. Aquela que expressa com sua vida que, muito embora ela tenha muitas qualidades e capacidades, ela não se sobrepõe a ninguém. Mas que permite ser usado por Deus, e Ele usa sim aquilo que Ele já te deu. Então, é quando elas sentem que não podem, não têm conseguido nada, aí é quando Deus pode tomá-las e fazer algo com elas. Mas quando estamos pensando que estamos aptos a fazer isto, então Deus não pode nos usar, porque estamos querendo fazê-lo por nós mesmos. Não vai funcionar. É perguntarmos, Senhor, qual realmente é a tua vontade? Porque de tanto fazermos algo, nós vamos nos tornando tão destros, tão hábeis, que já vai quase que no automático. Vamos cantar, vamos fazer algo para Deus, vamos diaconizar, vamos pregar, quase que nem perguntamos, Senhor, o que o Senhor deseja para hoje? E já vai ficando que no automático. Vai se tratar de um caso, faz isso, faz aquilo, vai como que no automático. Senhor, qual é o teu desejo para isto? Ele quer ouvir de nós, não como obrigação. Não, alguns pensam que nós viemos à igreja com medo de ir para o inferno. Sim. Que viemos à igreja por conta de uma posição, não é isto. É porque nós entendemos que o que acontece em nossas vidas é porque Ele nos escolheu pela sua multiforme misericórdia e nos salvou de uma treva que nós não poderíamos nos livrar. E a capacidade que hoje você tem foi porque Ele te deu. A inteligência que você tem foi porque Ele te deu. A lucidez que você tem, que nós temos hoje, amados, é porque Ele abriu o nosso entendimento. Ou não é isto?
Os discípulos olharam e não reconheceram ele. Caminharam com ele e não reconheceram ele. Ouviram a voz dele e não reconheceram ele. Ou não? Porque que bem faria em você ser apenas um bom advogado, um bom profissional, reconhecido no seu trabalho? Que bem isso lhe faria no final da sua vida? Alguém escreveu um livro a respeito de mim, fez uma grande obra, pelas tantas obras que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. E o maior reconhecimento que pode haver, que é de ser um filho de Deus. Eles não reconheceram, andaram com Jesus e não conseguiram reconhecê-lo até que eles lhe abriu o entendimento. Ou não foi isso? Quando eles entraram para dentro, começaram a ceiar, que ele parte o pão, que ele parte a palavra, então ele abre o entendimento, e eles começaram a entender que ali era ele. Enquanto acharmos que porque carregamos uma mensagem, que somos os melhores, que podemos, que a partir disso nós podemos qualificar as pessoas que estão ao nosso redor e dizer: eu sou um salvo e aquela é uma perdida, o diabo vai dar risada de nós. Ou não? Ou isso já não incorreu em seus pensamentos, em nossos pensamentos? Eu estou com a mensagem e vocês estão tudo errado. Domínio também é isto, é carregar a mensagem de um profeta, é crer nela com toda a sua alma e amar a alma daqueles que estão ao seu redor e não os qualificar ou os desqualificar. Achar que apenas por carregar a mensagem do Mombrana você é o mais certo do mundo. Não é assim que o Mombrana nos ensinou. Porque podemos incorrer em outros erros. Como se portou este homem, William Branham, tão usado por Deus? O que ele dizia? Não sou eu, é Ele. Aí ele nos usa um pouquinho, numa ajuda aqui, em outra ali, e nós já pensamos: é porque eu sou bom mesmo. E você ainda encontra pessoas para chegar e ainda te elogiar. E estufa, aquela estufa. Aí daqui a pouco vem alguém com agulha, vai murchando. Por quê? Porque ainda a capacidade humana está muito dentro de nós. Aí ele nos confia uma posição na igreja. E ele nos dá aquilo. Aí daqui a pouco nós fazemos algo bom, que é reconhecido, enche. Daqui a pouco vem alguém com agulha, tem uma pessoa que nem tem tanta importância, mas vem com aquela agulhinha e murchamos. Por quê? Ainda pensamos que somos nós, que é o eu que está fazendo. Veja o que o Mombrana está nos chamando a atenção. Qual é o caráter que ele quer ver em nós? Praticamente todo herói que Deus teve na linha de frente era esse tipo de pessoa. Uma pessoa que pensava ser insuficiente. Repito, não pensando ser insuficiente apenas da boca para fora, mas ela sentindo na alma esta incapacidade, esta insuficiência. Isso não estou dizendo de coitadismo. Tenha pena de mim, irmão. Eu sou o pior dos piores. Quase que fala chorando, mas só é da boca para fora. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo daquilo que vinha da alma. Eu estou falando de um crente tipo Jim. O que saía a voz dele, a oração era curta, mas era sincera.
ou não? A embalagem, o embrulho era feio. A embalagem estava toda recortada, toda esmagada. Ou não? Quem olhasse para Jim podia dizer o que a respeito daquele crente? Mas em todo culto estava onde, Jim? Lá no altar. A oração era curta, mas objetiva. E ela queria dizer tudo. Senhor, aqui está o Jim. Com isso ele estava dizendo o quê? Sou incapaz, não posso, mas aqui estou. Quase que eu não consegui chegar, mas aqui estou. Não tinha muita coisa para contar, mas ele tinha o principal para dizer: eu estou aqui, Senhor. E é por isso que nós vamos percebendo, amados, que com o passar do tempo, Deus não vai nos permitindo nós crescermos tanto assim. Para que nós não subamos acima daquilo que Ele já sabe que nós não vamos suportar. Ele conhece a nossa estrutura ou não? Conhece. Quando somos insuficientes nós mesmos, então estaremos dispostos a nos render ao Espírito de Deus. Tão logo pensamos que podemos fazer isto, então não podemos fazer isto. Porém, quando chegamos a um ponto onde sabemos que não podemos fazer isto, então nos rendemos a nós mesmos, a Deus, e Ele o faz. Assim sendo, se somos nós tratando de fazê-lo, falharemos. Pensa nisto. Falhamos quando nós podemos pensar: eu não vou pedir opinião para Deus não, eu vou fazer. Eu já fiz isso tantas vezes, por que eu não vou fazer agora? Não foi isso que Davi pensou? Não foi isso que Saul pensou? No dia dele receber a bênção do seu ministério, ele vai lá e adianta as coisas. Saul, você não podia ter tido um pouquinho mais de paciência? Porém, quando chegamos a um ponto que não podemos fazer isso, então nos rendemos a nós mesmos, a Deus, Ele o faz. Mas se simplesmente nos rendemos a nós mesmos, a Deus, então Deus não pode falhar. Há somente uma coisa que Deus não pode fazer: é falhar. Ele pode fazer qualquer outra coisa, menos falhar. Ele não pode falhar. Mas como isto? Daniel podia ter feito essa pergunta: 21 dias orando, Senhor. Os discípulos esperando, os apóstolos, 40 dias para receber o Espírito Santo. 25 anos, mas ele não pode falhar. Mas nós, com a nossa capacidade humana, pensamos e queremos para ontem. Senhor, resolva isto, tá? E é como se Deus fosse um funcionário nosso. Ou não é assim que às vezes, amados, nos portamos? Como se Deus fosse um servo nosso? Um funcionário nosso? Que tivesse por obrigação? 25 anos. Abraão, você vai ter um filho. Ele falou uma vez só, ele não voltou lá para repetir. Para Abraão. 75, quando chega 100 anos, em uma manhã, há uma transformação de corpos.
Chegou a hora ou não chegou? Chegou. Por que que ele pôde chegar até Abraão com 75 anos? Porque foi naquele dia, naquele ponto, que ele, Abraão e Sara estavam prontos para receber a visita de Elohim. Traga agora para você, para cada um de nós, trazemos nós nesta noite. Será que já estamos prontos para recebermos o próprio Deus vir e sentar conosco e olhar pupila a pupila? Será que já estamos aptos e prontos para que Ele nos preencha completamente? Ou ainda há algum resquício de nós em nós mesmos? Porque enquanto nós não formos a zero, Ele realmente não poderá nos atuar, ou atuar em nós. Quando aqueles nossos irmãos entram, nas eras negras entram para aquelas arenas, não havia nada deles dentro deles, amados. Não havia capacidade intelectual para pensar, mas será? Talvez. Não podia haver. Se houvesse, então podia dizer, porque alguém os convenceu a chegar e a ir, eles foram amarrados. Eles não foram amarrados ali. Eles foram dispostos, eles sabiam que estavam fazendo. O que é isto? Que leva você a abrir mão de uma família como eles? De abrir mão de um filho? De entregá-los aos leões? Isto foge à capacidade humana. Isto foge à capacidade mental. Por isso que muitos escritores colocam aquilo como uma grande farsa, uma grande mentira. Por quê? Porque a capacidade humana vai pensar, como que alguém chegaria e faria isso? É Deus tomando de conta de uma pessoa por completo, que o compele a ir e se entregar, porque Ele entende. Nós entenderemos melhor quando Ele realmente nos tomar por controle, que esta carne, que o que está escrito em Mateus, que Deus é primeiro e as demais coisas são acrescentadas. Aí sim nós vamos entrar de novo em uma arena, se fosse preciso. Quando entendermos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a sua palavra e as suas leis, e as demais coisas serão acrescentadas, quando isso realmente vier e Ele nos dominar por completo, nosso testemunho será diferente. Nossas conversas serão diferentes, nossos assuntos serão diferentes, nossas orações serão diferentes. Eles não estavam nem mesmo pensando em quantos leões estariam ali nas arenas, não. Já estavam olhando para o prêmio daquilo que foram vocacionados para fazer, de uma promessa que eles estavam realmente visualizando aquilo pela fé. Ou não foi pela fé que Abel ofereceu o sacrifício e alcançou testemunho? Ou como eles alcançaram testemunho se não fosse pela fé? Se não fosse abrindo mão de seu intelecto, de suas razões? Que razão haveria para Paulo? Abrir mão de uma carreira religiosa e ser o homem mais reconhecido de tanto tempo a tanto tempo. Mas e o depois daquele tempo? Ele entendeu que ser reconhecido pelos homens era bom,
ser reconhecido pelo seu chefe, pelo seu patrão, isso é muito bom, ou não é? É muito bom. Porém, Paulo entendeu que o melhor era ser reconhecido pelo Rei dos Reis. Que qualquer obra que fosse feita aqui na terra seria passageira. Mas como que o inimigo, como que o diabo trabalha? Você fez isso muito bom, você já pode melhorar ali. Você já pode até abrir uma igreja para você, por que não? Eles já não estão concordando com você? Ou ele não fez assim com aqueles que se debandaram ao passo de toda a história da igreja? Trabalhando na mente, na capacidade humana. Não, você pode escolher uma outra igreja para você ir, que seja mais leve, que não te chame tanto atenção. Lá vão te colocar no lugar melhor, nem vão te perturbar. Esta noiva, esta igreja, ela não nasce em um ministério a custas de tapinha nas costas. Ela não é planta de estufa. Já pensou nisto? Se fôssemos uma planta de estufa e precisávamos sermos borrifados todos os dias? Temos todo aquele cuidado, porque senão morre. Olhemos para os nossos irmãos na Era Negra. Ser morto por leão, guilhotina, queimado, fornalha. Que planta de estufa, hein? Não. Entenderam com a sua alma o que os esperava. Veja, então, mas quando chegamos a um ponto onde sabemos que não somos nada, então Deus pode nos usar. Mas o nada sim, porque o nada na mão dele, irmão, faz o que fez todos os patriarcas e profetas. Quem dava valor para Elias? Quem da sociedade podia dizer alguma coisa boa a respeito de Elias? Ninguém. Senhor, eu fiquei só. Não, Elias, 7.000 que não se dobraram. Há uma coisa que devemos dominar: a capacidade humana, em saber que Ele quer sim nos usar, Ele quer que sejamos uma bênção, porém Ele não quer nada de nós. Dominar-nos por completo, porém com Ele vivendo dentro de cada um de nós. Amém? Amém. Que Deus os abençoe. Vamos lá, irmão Moisés. Um abraço para todos vocês que nos acompanharam pela internet. Irmão Francisco e irmã Luzinete. Em Bilac, São Paulo. Irmã Meda, irmão Esdras, irmão Emival, irmã Lucélia, em Rio Verde, Goiás. Irmã Milza e família em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão Pide e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão José Rufino, em Sol Nascente, Lusiânia, Goiás. Irmão Luiz Siqueira e família em Jardim Gá, Goiás. Irmã Ivone em Novo Gama, Goiás. Irmão Guilherme em Gama, Distrito Federal. Irmã Milta, irmão Rubem, Riacho Fundo, Distrito Federal. Irmão Rafael, irmã Daiane, Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão José Correia e família em Riacho Fundo 2, Distrito Federal. Irmã Kese, Minasul. Acho que não, hein? Me ligou daqui hoje. De Itaguatinga. Irmão César, irmã Cleusa. Em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Irmão Ricardo, irmã Eliana,
em Mogi das Cruzes, São Paulo, irmão Wilson, irmã Silvia, em Cajubi, São Paulo, irmã Edneia Costa e família, em Jardim Goiás, irmão Jesus, irmã Clares, irmão Timóteo, em Jaú, São Paulo, irmã Rosa, em Jardim Goiás, irmão João Leite, irmão Agostinho, em Jardim Goiás, irmã Ana e família, em Novo Gama, Goiás, irmã Ana Kézia, em Águas Claras, Distrito Federal, irmão Regimilton e família, em Valparaíso, Goiás, irmã Lucília, em São Sebastião, Distrito Federal, irmã Arlinda Nélia, em Valparaíso, Goiás, irmã Carla e família, em Pedregal, Goiás, irmão Paulo Sabino, em Santa Maria, Distrito Federal, irmã Noemi Duarte, em Asa Norte, Distrito Federal, irmã Varqueline e família, em Jardim Goiás, irmão Carlos Anderson, em Fortaleza, Ceará, irmão Claudemir e família, em Tietê, São Paulo. E nós temos aqui alguns pedidos de oração, já que o irmão Lorisvaldo, vamos orar aqui por Tarciane e família. Aqui não há necessidade, o pedido, mas seja pela internet ou seja aqui no tabernáculo, seja qual for a necessidade, Deus está aqui para confirmar. Não vamos esquecer do nosso programa Fé para Vencer, que vai ao ar todos os dias pela nossa página na internet ao meio-dia, das 12 às 13 horas, pela Rádio Redentora AM 1110, diariamente das 12 às 13 horas, aos sábados, exceto aos sábados, que é das 7 às 8 da manhã. É uma bênção em nossos lares. Se há algum pedido, vamos ficar em pé, aqui no tabernáculo, ou pela internet, vamos ficar em pé, você levante uma de suas mãos e Deus confirmará mediante a sua fé. Vamos orar com o diácono, irmão Lorisvaldo. Senhor Deus, como é maravilhoso, Pai, nós podemos, Senhor, reconhecer a nossa posição diante de Ti. Que nós possamos, Pai, estar atentos a isso, Senhor, que nós não somos nada aqui neste plano terreno, nós não significamos nada, mas ao mesmo tempo significamos muito, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a Tua graça, a Tua bênção, tem estado, Senhor, ao nosso lado. Muito obrigado por isso, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, firmar, que o Senhor possa selar esta palavra, estes ensinamentos que nós temos recebido aqui neste lugar, em nossos corações, Senhor. E que nós possamos, Pai, cada dia mais reconhecer que precisamos de Ti em primeiro lugar. E que neste momento também, Pai, o Senhor possa ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas, passando por alguma dificuldade, seja ela qual for, Senhor, seja aqueles que aqui estão, neste plano visível aqui, ou pela internet, Senhor, o Senhor vai de encontro à necessidade de cada um, de acordo com a sua fé, e que o Senhor agora, Senhor, nos leve em paz para os nossos lares, protegidos, debaixo, Senhor, da Tua unção, e que possamos, Senhor, levar isso que ouvimos aqui hoje em nossos corações. Muito obrigado por tudo, Pai, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Cumprimente seu irmão, sua irmã, diga: Deus te abençoe. E até sábado próximo. Deus os abençoe. Cidade tão adorada, minha alma se alegra e vivo a pensar. E você não sente saudade dessa bela cidade que Jesus foi preparar? Jerusalém, Jerusalém, nova cidade de Deus, cidade no além. Jerusalém, Jerusalém, nova cidade de Deus, cidade no além. Jerusalém, Jerusalém, nova cidade de Deus, cidade no além.
Jerusalém, Jerusalém, nova cidade de Deus, cidade no além. Teu amor, Senhor, pra mim é o bastante. Tua graça é o que me faz firme continuar. Pois a luta que às vezes é sufocante, e cansado penso que não vou ao céu chegar, mas olhando para o Calvário vejo teu lindo olhar, que sem culpa tudo sofreu pra me resgatar. Aquele dia no Calvário mudou o meu viver, pude sentir o quando eu te fiz sofrer. Foi açoitado, humilhado, tudo suportou, e o teu sangue me tornou bem mais que vencedor. E não há neste mundo maior prova de amor, pois salvou-me quando ainda era pecador. A minha vida a ti, Senhor, eu quero ofertar, derramar todo o meu ser diante de teu altar. Quero sentir a sua presença, sentir o seu amor, obedecer a tua palavra, ó meu Senhor. Aquele dia no Calvário mudou o meu viver, pude sentir o quando eu te fiz sofrer. Foi açoitado, humilhado, tudo suportou, e o seu sangue me tornou bem mais que vencedor. E não há neste mundo maior prova de amor, pois salvou-me quando ainda era pecador. E não há neste mundo maior prova de amor, pois salvou-me